Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero ler com os irmãos na segunda carta do apóstolo Pedro, como base daquilo que eu estarei falando aqui nesta noite. Glória, deixa eu trocar o microfone. Aleluia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Aleluia. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14. Segunda carta de Pedro, 3 e 14. Vou ficar mais só no verso 14 como base do meu tema nesta noite, mas vamos ler até o 18. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, Pedro, escrevendo aqui o capítulo 3, a epígrafe lá do capítulo 3, pelo menos na versão que eu estou aqui, ao meio da revista corrigida, está dizendo, a vinda do Senhor. Poderia ter lido todo o capítulo. Pedro, no capítulo 3, ele está exortando os irmãos a esperar, a continuar aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos aqui trabalhando, fazendo as nossas atividades dia a dia, com um alvo principal. O nosso alvo principal, irmãos, é a volta do Senhor, é a vinda do Senhor. Até mesmo que se o Senhor não vier coletivamente conosco ainda vivo, porque até Paulo tinha a esperança de Jesus voltar quando ainda ele estava vivo. Como é que Paulo diz à igreja de Tessalônica? 1 Tessalonicenses, nós lemos muito esse texto até nos cultos fúnebres, né? 1 Tessalonicenses 4 e 16, 17, ele disse, e nós que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo esperava que Jesus voltasse ainda, quando ele estivesse vivo ainda, e já tem quase 2000 anos, pelo menos 1950 anos, que Paulo morreu. Jesus pode voltar hoje coletivamente ou individualmente para nós, né? Ou daqui 10 anos, 100 anos, daqui 1000 anos. É disso que Pedro está dizendo aqui. Ele chega a dizer que no versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, meus irmãos, o tema da minha meditação nesta noite com os irmãos é, até que Ele venha, até que Jesus venha. Por isso que eu li aqui o verso 14, olha o que diz o verso 14, que Pedro está dizendo, pelo que, amados, aguardando estas coisas. Que coisas é essas que Pedro está dizendo? A volta de Jesus, e todo o evento escatológico que ele diz aí, resumidamente,
ele disse que o Senhor não retarda a sua promessa. Versículo 10, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas que convêm ser santos tratem piedade. Ou seja, versículo 12 ele diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Aí por isso que no verso 14 ele vai resumir, ele disse: pelo que, amados, aguardando estas coisas. Que coisas são essas que nós devemos aguardar? A volta de Jesus, a eternidade com o Senhor, o arrebatamento da igreja. Até mesmo porque, repito novamente, se Jesus não vier, Ele coletivamente, Ele nos levará individualmente, porque a única certeza que nós temos nessa terra aqui é da morte. E precisamos, nós que somos salvos, também temos a certeza do arrebatamento da igreja. Então eu quero citar com os irmãos algumas lições para nós, algumas lembranças da nossa vivência, até que Jesus venha. Como que nós devemos que viver até que Jesus venha, dia após dia. É um desafio para nós, vivemos aqui nessa terra com as nossas atividades, com o pensamento na volta de Jesus, não preparando, mas preparado para o arrebatamento da igreja, até que Ele venha. Primeira lição que eu quero dizer para os irmãos aqui, até que Ele venha, até ainda baseado no verso 14 do versículo que eu li, ele está dizendo que nós temos que procurar ser achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. Eu quero resumir aqui essas palavras de Pedro aqui, meu irmão, na seguinte frase: até que Jesus venha. Primeiramente, nós precisamos de permanecer obedientes à sua palavra. Como assim, obediente à sua palavra? Pedro está dizendo, achar imaculado, ou seja, sem mácula, irrepreensível, sem ser chamado de atenção. Imaculado quer dizer viver uma vida de santidade ao Senhor. E poderia, todo o contexto da Bíblia nos concede vários ensinamentos de como nós precisamos de comportar aqui nessa terra, até que Jesus venha. E então eu resumo nessa frase: obedientes à palavra de Jesus. E aí eu quero remeter os irmãos, que eu quero falar outras lições, mas só dentro dessa palavra, poderíamos aqui falar muita coisa sobre isso, mas quero te lembrar algumas coisas sobre este desafio de obedecer em tudo a palavra do Senhor Jesus, te lembrando que no relato do apóstolo João capítulo 20, versículo 22 e 23, é interessante que ele escreve que quando Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos, apareceu para os 11 que estavam, ali estava 10, Tomé tinha saído, e disse para eles: paz seja convosco, e assoprou sobre eles. Olha lá o que diz lá no versículo 22 do Evangelho de João. E aí Jesus deu uma ordem para eles, que apenas João aqui que fala. Olha o que diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 22, soprou sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. E o verso 23 disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, viver obediente à palavra de Jesus até que Ele venha, é viver perdoando uns aos outros, é viver amando uns aos outros. João 13:1, João escreveu da seguinte forma, dizendo que havendo Jesus, sabendo que estava prestes o fim de todas as coisas, havendo amado os seus, amou-os até o fim. Obedientes à palavra de Deus é perdoando uns aos outros, é amando uns aos outros. João 13:34 diz que os mandamentos é esse, que nós devemos que amar uns aos outros, é suportando uns aos outros. É o que Paulo disse em Romanos: como depender de vós, Romanos 12:14, tendes paz com todos os homens. Hebreus 12:14 disse: segui a paz com todos e a santificação. Obedientes à palavra de Deus, perdoando, amando, suportando, tendo paz com todos. Tudo disso nós já sabemos, nós vivemos isso. Pelo menos se não vivemos, procuramos vivermos essas palavras de Jesus. Só que, meus irmãos, há momentos na nossa vida, e aqui eu quero te chamar a atenção sobre esse obedecer à palavra de Jesus. Há momentos na nossa vida
que nós não obedecemos, não é nem porque não queremos. Pode vir um desânimo nas nossas vidas. Às vezes bate o desânimo. Às vezes os acontecimentos bons ou ruins faz com que às vezes nós paramos e ficamos boquiabertos, sem saber o que fazer, ou que atitude que nós devemos tomar. Porque existe, dentro do contexto que eu estou dizendo aqui, pelo menos duas classes de desobedientes. São aqueles que desobedecem livremente, porque querem desobedecer, porque querem estar na contramão de Deus. Mas, por exemplo, quem largou a sua casa uma terça-feira como essa, com calor desse, a maioria aqui, tenho certeza que teve muitos trabalhos, se não todos, para não dizer todos, eu creio que praticamente todos, teve muito trabalho o dia todo. Você deixou essa fazeira da sua casa e veio para cá. Mesmo que às vezes você esteja em algum momento em desobediência, não é por livre e espontânea vontade, às vezes até inconscientemente, porque se tu está aqui nessa terça-feira, é porque tu quer obedecer a palavra de Jesus. É porque tu quer ser fiel a Ele. É porque tu está esperando a volta de Jesus. Eu não acredito que alguém vem no culto como esse numa terça-feira, simplesmente não, porque não tem mais nada para fazer. Você tinha outras coisas para fazer, mas tu está aqui, mesmo fraco, mesmo às vezes desanimado, mesmo às vezes fazendo o que é errado e tendo a consciência disso, mas tu está querendo acertar a tua vida e está preparado para a volta de Jesus. Então até que Ele vem, nós temos que obedecer a palavra de Jesus, obedecer às ordens de Jesus em todas as coisas, perdoando, amando, suportando, vivendo em paz. E esse texto que eu li com Pedro, porque é Pedro, meu irmão, que está escrevendo essas palavras. É Pedro que está motivando a igreja, os irmãos, dizendo: irmãos, a vinda de Jesus é uma realidade. Irmãos, Jesus vai voltar para nos buscar. Irmãos, atende uma coisa: um dia é como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa. Irmãos, cuidado com os falsos mestres aí. Ou seja, Pedro está motivando os irmãos, está incentivando os irmãos para continuar preparado, esperando a volta de Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Pedro está dizendo: até que Ele venha, continue obedecendo, continue aguardando, continue esperando a volta de Jesus. E aí eu me lembro do texto de Atos capítulo 1 e do versículo 11. O versículo 11 de Atos capítulo 1, lá fala da ascensão de Jesus. Todos nós conhecemos esse texto de cor e salteado. E eu quero te chamar a atenção para este ponto, onde a Bíblia diz, Lucas escreveu com toda a maestria, que Jesus, após as últimas instruções, Ele foi elevado ao céu. E na medida que Ele foi subindo, o que aconteceu? Aquela multidão de quase 500 pessoas, de acordo com o relato de Paulo em Coríntios 15:6, em Atos 1 tinha quase 500 pessoas ouvindo as palavras de Jesus, as últimas instruções. Eles então ficou olhando para cima, e a instrução imediata que Jesus tinha dado para eles, era para que eles fossem para Jerusalém, e ficassem no cenáculo, até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Todos nós sabemos disso. Mas aí a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 11, que eles ficaram olhando para cima, a nuvem cobriu, eles ficaram ali olhando para cima, eles não tiveram força, opa, Pedro, João, Filipe, Tiago falou para João, ou Pedro falou para Filipe, Jesus já foi, então ele diz: bora para Jerusalém, bora para o cenáculo. Eles não tiveram força para tomar iniciativa, porque uma coisa é você obedecer, ouvir, uma coisa é nós ouvirmos a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é nós sairmos daqui e saber em que ponto eu vou colocar em prática a palavra de Deus. É diferente. A prática sempre é mais difícil do que a teoria. Mas aí, meus irmãos, olha o que disse Atos capítulo 1. Você sabe desse texto, mas eu estou te lembrando diante desse contexto que eu estou dizendo aqui. Até que Jesus venha, obedeça a sua palavra. Versículo 11 de Atos 1. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Quem que falou isso? Verso 10, estando ele com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Ou seja, Deus mandou 2 anjos, e disse: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir.
ponto. Aí verso 12, então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, distância do caminho de um sábado, entrando, subir ao cenáculo. Aí fala o nome dos 12 apóstolos. E verso 14, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que eu quero dizer aqui, meu irmão? Eles não tiveram força suficiente para depois de Jesus subir, eles obedecer imediatamente as palavras de Jesus e irem para Jerusalém, e irem para o cenáculo e ficarem lá até que o Espírito Santo descesse sobre eles, como de fato aconteceu. E então, como eles estavam lá, o que o nosso Deus fez então? Mandou 2 anjos lá dizendo: opa, dá um ânimo nos meus discípulos lá, dá um ânimo neles lá. E os varões então, quando disse para ele, olha só, os varões só deu essa palavra para ele, nem falou para eles irem. Eles na hora, eles caíram em si e disse: Jesus já foi, agora é com nós. Vamos para Jerusalém então. Sabe o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Sabe o que eu quero dizer? Até que Jesus venha, obedeça a palavra de Jesus. Mesmo você querendo obedecer, vai ter momento que nós vamos ficar igual aqueles discípulos, boca aberta olhando para o templo, boca aberta olhando para cima, boca aberta sem saber o que eu faço agora, que atitude que eu tomo agora. Aí sabe o que acontece? Aí você vem num culto de terça, você vem num culto de quinta, aí você vem na escola dominical, você ouve uma palavra, aí essa palavra é um ânimo, é Deus dizendo para você: toma atitude, a rota é essa, se tu quer obedecer, o caminho que tem que tomar é esse, o caminho de Jerusalém de volta é esse daqui. Você está entendendo? Aleluia. Se preciso for, Deus manda até anjo para te dar um ânimo, como mandou aqui. Mas olha só, o ânimo que nós temos hoje, não precisa nem de mandar um ânimo, é uma palavra que você recebe, é um renovo de Deus que você recebe, é o Espírito Santo dizendo pela palavra: Jesus ainda não veio, então continue aqui, esse é o caminho, essa é a rota, esse é o próximo passo. Aleluia. Talvez você está parado no tempo sem saber qual o próximo passo dar, qual a próxima atitude. Essa palavra de Deus nesta noite para você: até que Jesus venha, até que Jesus venha, continue obedecendo, continue fiel, continue amando, continue perdoando, continue suportando uns aos outros, continue vivendo em paz uns com os outros, continue em oração, continue na consagração, continue no jejum, continue buscando, porque ele ainda não veio, mas ele virá. Quem recebe essa força, esse ânimo nesta noite, dá um brado de glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Até que Jesus venha, até que ele venha, vamos obedecer a sua palavra. Segunda lição eu quero dizer aqui: até que Jesus venha. Pedro está dizendo, vocês estão sabendo dessas coisas. Pedro está exortando aquilo que ele viveu. Pedro era um daqueles que viram, que recebeu essa palavra do anjo de ânimo, que viu Jesus subir e voltou então para Jerusalém. Aleluia. Pedro está dizendo, por isso que Pedro está falando com propriedade. Aí ele disse: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. No próprio contexto do capítulo 3, Pedro está dizendo: lembrai das palavras que foram ditas pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador mediante os apóstolos. Ou seja, Pedro está dizendo: até que Jesus volte, até que tudo isso aconteça, até que venha o dia do Senhor como ladrão, né? Não sabemos quando, vamos permanecer na palavra dele, imaculados e irrepreensíveis em paz. Aí, meus irmãos, no verso 17, Pedro está falando para nós: sabendo de antemão, guardai-vos do que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Pedro está falando, até que Jesus venha, cuidado. Segunda lição: cuidado com os levianos, cuidado com os levianos, cuidado com aqueles que até começam bem, mas não perseverem. Cuidado com aqueles que até amigos seus, vamos, estamos juntos na oração, mas de repente abandona a oração, abandona a igreja, abandona a fidelidade ao Senhor e quer te arrebatar também. Cuidado com esses até que Jesus venha. E agora eu volto lá para Atos 1 e Atos 2 novamente, porque eles receberam ânimo pela visita dos anjos, que disse:
Assim como vocês viram ele subir, ele vai voltar. E eles então pegaram a rota da obediência, aleluia, pegaram o caminho da obediência, Jerusalém, e foram, e ficaram lá. E todos nós sabemos, eu quero só te lembrar aqui, que em Atos capítulo 1, foram aproximadamente quase 500 pessoas que ouviram da boca de Jesus que era para ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse. E todos nós sabemos que 10 dias depois não tinha mais ali 500, tinha quase 120, 380 voltaram para trás. A inconstância, meu irmão, é de hoje. Cuidado com a leviandade, cuidado com a inconstância. Sabe o que eu observo muito aqui? Esses dias eu mostrei para o pastor Zacarias aqui, não sei se foi num culto de quinta-feira. Falei assim: pastor, dá uma olhada aqui como que a igreja tem bastante gente, não tem? Ele tem, tinha umas 100 pessoas no culto. Eu falei: agora dá uma lembrada aqui, ó. Mais de 50% ou 70% no dia eu falei com ele, do povo que está aqui, está na igreja de 5 anos para cá. Aí eu contei assim, irmão Milton, irmã Alice, uns 3 aqui, deu uns 10. Só tem 10 aqui, que estava aqui na igreja há 10 anos atrás. Ele falou: realmente. É claro que uns morrem, outros mudam, mas muitos, irmãos, caem na leviandade. Muitos abandonam o barco, muitos fracassam, muitos não perseveram. Então o nosso desafio é não retroceder até que Jesus volte. Meu irmão, eu acredito sim, é claro, a Bíblia não fala explicitamente, mas a maioria dos comentários extras bíblicos confirma essa verdade. O texto, quando lemos um texto, lemos outro, a conclusão é que aqueles quase 500 que ouviram a palavra de Jesus, sim, acredite-se que a maioria deles, se não quase todos, né? Pode ser que alguns foram embora dali mesmo, em vez de pegar o caminho para Jerusalém, for para Cenáculo, nada, mas acredite-se que todos eles, a princípio, foi lá para Jerusalém, foi para o Cenáculo, e começou a orar e a buscar, só que não perseverou na oração. No 10º dia não tinha quase 500, no 10º dia, você sabe, tinha quase 120, meu irmão, é mais fácil nós sermos influenciados para o mal, para a desistência, do que para o bem. E está bíblico isso. Por que os quase 500 não conseguiu? Claro que eu vou contextualizar, não tinha aquela época, né? Não conseguiu levar pelo menos mais uns 2 com ele. Se eu fosse vocês, vinha para cá, porque Jesus foi para o céu e falou que o Espírito Santo vai vir sobre nós. Então vamos orar aqui, que o Espírito Santo vai descer sobre nós. Por que eles não conseguiram levar nem mais um para lá? Pelo contrário, só perderam. Porque é mais fácil, escuta o que eu vou dizer aqui, é mais fácil eu ser influenciado pelo ruim do que pelo bom. É mais fácil acontecer mais ou menos assim: quem você vai no culto de terça-feira ainda? Ah, nada, eu estou indo agora só domingo, estou descansando, quem acorda cedo todo dia sou eu. É mais fácil eu ir na ideia desse do que alguém chega para mim e fala: meu irmão, você está perdendo o culto de terça-feira, está uma bênção, estamos alimentando a palavra. Então, meus irmãos, segunda lição que eu estou dizendo nesta noite, até que Jesus venha: primeiro, obediente à sua palavra. Segundo, não retroceda, não seja Maria vai com as outras. Ei, vamos nos imaginar que nós somos hoje, olha aqui, vamos nos imaginar que nós somos hoje um daqueles quase 500 que estava no cenáculo aquele dia, que ouviram, somos um daqueles que ouviram da boca de Jesus, para ficar em Jerusalém, para ficar no cenáculo, até que o Espírito Santo descesse. Vamos supor, vamos nos colocar no cenáculo, naquele primeiro dia, uma multidão de quase 500 pessoas, aí de repente, algum começa a ir embora. Você já percebeu que quando algum vai embora, quando o culto demora um pouquinho a mais, e um vai embora, né, pastor Zacarias? Muito difícil alguém ir embora sozinho. Geralmente fala assim: já é 9h15, você vai ficar aí? Eu estou indo embora, vamos embora também. É assim que acontece ou não? Porque o poder de influência negativa é muito grande, né? Geralmente quando a pessoa sai da igreja, ele não quer sair sozinho não, meu irmão. Ele planta a semente, ele quer levar uns 2 com ele também. Não é assim que acontece? Você sabe que é assim que acontece. Então imagina alguém lá e dizendo assim, ó: quer saber? Já é o 2º dia, o Espírito Santo desceu, nada, estou podendo ficar aqui mais não, vou embora, vamos também,
Vamos, você vai ficar aí. Meu irmão, não seja daqueles que são convencidos para retroceder. Não seja daqueles que sejam convencidos para voltar atrás. Permaneça debaixo da palavra de Jesus. O escritor aos Hebreus, que muitos falam até que foi Paulo que escreveu, mas não temos certeza, o autor é anônimo. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz a palavra de Deus: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Qual é a promessa? É da vinda do Senhor, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não dará. Oh glória, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. É bem verdade, meu irmão, que muitos de nós que estamos aqui, você que está aqui, você já venceu algum contradizente, você já venceu algum murmurador, você já venceu alguma seta maligna, ou de algum agente de Satanás, que quis te tirar daqui, e você permaneceu fiel ao Senhor. E Satanás, ele não desiste não, meu irmão. Ele pode dar outra investida, mas nesta noite a palavra de Deus para nós é: até que Jesus venha, permaneça na sua posição, permaneça em oração, não retroceda. Não vamos retroceder, não vamos abandonar o cenáculo, não vamos voltar para trás, não vamos desviar a nossa rota, não vamos pegar o nosso próprio caminho. Vamos permanecer fiel, vamos permanecer debaixo da palavra de Jesus. Aleluia. Quem quiser ir embora que vai, quem quiser pegar novo caminho que pega, mas nós vamos permanecer debaixo da palavra de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos têm certeza que Jesus vai voltar? Quantos têm certeza que Jesus vai voltar? Então até que ele venha, primeira lição, o que eu estou dizendo? Até que ele venha, obedeça. Vamos ficar fiel à palavra de Jesus. Segundo, não vamos retroceder. Quem quiser ir embora que vai. Quem quiser desobedecer que vai, que desobedeça. Quem quiser levar um evangelho mais ou menos que leva. Quem quiser ser apenas um religioso que seja. Não, nós vamos continuar esperando as promessas do Senhor Jesus. Todas as promessas dele. Terceira lição: até que Jesus venha. Eu disse primeiro, se você quiser anotar aí, disse primeiro, obedeça a sua palavra. Segundo, não retroceda. Aí o terceiro, eu vou remeter novamente em Atos capítulo 2. O que aconteceu no 10º dia? Em terceiro lugar, lição: só é possível, meu irmão, realmente permanecer até Jesus voltar. Até Jesus, se nós nos enchermos do Espírito Santo. E foi o que aconteceu com aqueles quase 120 que perseveraram. No 10º dia, o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, meu irmão, se encher do Espírito Santo é uma decisão. É uma decisão. É possível vir no culto sem ser cheio do Espírito Santo? É possível estar na igreja até devolver o dízimo, contribuir, ofertar. É possível ser um contribuinte na obra do Senhor, ser até um bom amigo um do outro, frequente ao culto sem ser cheio do Espírito Santo. É possível, porque nós nos acostumamos com tudo. Nós acostumamos com as pessoas, nós acostumamos com o ambiente. Só que você quer que o fardo fique mais leve aqui na terra. Sabe como? É quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Até que ele venha. É um desafio nós mantermos a vida cheia do Espírito Santo. Porque às vezes enchemos, meu irmão, enchemos no culto, ou recebemos até uma inspiração do Espírito Santo, até choramos. Mas conservar o poder do Espírito Santo na nossa vida é desafiador. É matar um leão por dia, é dia após dia. Fala da nossa consistência, fala da nossa perseverança, porque no próprio livro de Atos, nós vemos momentos em que os próprios apóstolos começam, ou seja, eles veem a necessidade de pedir um renovo de Deus. Às vezes nós ficamos assim, precisamos de ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Sim, maravilha. Mas a igreja de Atos também era uma igreja que tinha problema. A igreja de Atos também era uma igreja que tinha desafios.
Na igreja de Atos também tinha desobedientes. Teve inúmeros problemas, além das coisas boas. Por quê? Porque até que Jesus venha, estamos aqui na terra. Por mais que estamos na obediência de Jesus, por mais que Ele manda anjo hoje pela palavra um dos outros, nos motiva a permanecer fiel a Jesus, nos anima a pegar a rota da obediência. Por mais que nós não retrocedemos, por mais que nós enchemos do Espírito Santo, os problemas naturais do dia a dia da vida, ele veio para nos afligir, é desafiador. Não existe vida nessa terra sem problema. Pelo contrário, o encher do Espírito Santo é a capacitação sobrenatural de Deus para a nossa vida, para saber lidar melhor com os problemas e vencê-los todos eles. Aleluia, vou repetir, o encher do Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural de Deus para a nossa vida, justamente para nós aprender a lidar melhor com os problemas e vencê-los, todos estes problemas. Então até que Jesus venha, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, como eles foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, em Atos 2 e 4, esse verso eu aprendi ele de cor, ainda criança. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Os irmãos aqui que são mais velhos do que eu, que estão mais tempo de crente do que eu 35 anos que eu estou na igreja. Permita-me dizer, eu ainda não vi, eu ainda não participei de um culto. E olha que eu participo de muito culto, Já chegou mesmo eu contar assim, em 30 dias, participar de uns 40 cultos. Então, mas eu ainda não participei de um culto que se cumprisse de novo, que acontecesse, conforme em Atos 2 e 4. Talvez o pastor Zacarias já, Por quê? O que aconteceu em Atos 2 e 4? A primeira frase do versículo, Atos capítulo 2, versículo 4. Lê todo mundo junto, só a parte A. 1, 2, 3. Ponto. De novo, só a primeira fase. A palavra todos. Eu ainda não participei de um culto onde todos foram cheios. Todos foram cheios. Porque geralmente aqui, não sei quantas pessoas nós temos aqui, aproximadamente umas 100 pessoas no máximo. Mas pode estar aqui como no congresso de mulheres, seminário Madec, 500 pessoas, 600, tivemos aqui culto já com 600 pessoas para mais ainda, só mais de 600 cadeiras, presbítero Wagner, já tivemos aqui. Aí Deus toma ali uns 30, uns 50, uns 100, fica aquele poder, mas sempre tem aqueles, meu Deus, o culto hoje foi bom, maravilha, que culto abençoado, Até o irmão Zezinho, você viu? Nunca vi o irmão Zezinho chorar, primeira vez hoje. Aí tem aquele que dá notícia de todo mundo, fala que o culto foi bom, fala quem viu chorar, e ele mesmo nada, ele ficou só fiscalizando quem que estava. Ele sabe quem recebeu, quem não recebeu, quem cantou melhor, qual mensagem que foi melhor, ele identifica tudo, mas ele mesmo, nada, meu irmão, mas a promessa de Jesus, até que Ele venha, é para que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Até que Jesus venha, se encha do Espírito Santo. Vou falar mais uma lição e já vou caminhar para encerrar, porque eu quero que você saia daqui nessa noite, meu irmão, com o desafio de colocar em praticidade isso aqui com esse seu pensamento, até que Ele venha. Até que Ele venha, eu vou obedecer até que Ele venha. Eu não vou voltar atrás, eu não vou retroceder até que Jesus venha. Eu vou me encher do Espírito Santo até que Ele venha. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Encher do Espírito Santo até que Ele venha. Às vezes, meus irmãos, nós preferimos arrumar argumentos
argumentos até plausíveis, do que buscar a presença de Deus, do que ir para a oração até que Jesus nos encha do Espírito Santo. Antigamente, meu irmão, isso aí eu lembro, né? Crentes que o máximo que era batizado com o Espírito Santo era quando fosse descer as águas batismais, já saía já falando línguas estranhas já, porque a maioria antes de descer as águas batismais, irmão, não precisava nem te apresentar na igreja, né? Não precisava nem de o discipulado. Claro que isso é excelente, era até mais resumido, porque como é que o pastor ia falar? Não, você não pode ser batizado, não, nas águas não, melhor você preparar mais. Essa pessoa, com poucos dias de crente, já está falando línguas estranhas todo culto. Se o Espírito Santo está dando línguas estranhas para ela, aí como que vai rejeitar as águas do batismo? Se vocês estão entendendo? Agora hoje, as discussões já é essa assim, fulano de tal é um bom cooperador, viu? Coopera disposto demais para ajudar, só falta ser batizado com o Espírito Santo. Não, pastor Zacarias, vou consagrar ele, separar ele para o diaconato, ele só não fala línguas estranhas. É mais fácil discutir, abrir uma exceção, consagrar alguém, deixar que ele coopere, até mesmo pela escassez de obreiro. Eu não estou criticando as igrejas que fazem isso não, meu irmão. Eu só estou expondo aqui aquilo que nós escolhemos. É mais fácil, às vezes, não, o irmão não é batizado com o Espírito Santo não, mas faz um bom trabalho, está dirigindo a congregação, está cooperando aí, amém, glória a Deus. Batiza com o Espírito Santo, não quer dizer que não é batizado com o Espírito Santo, que não vai para o céu, não tem nada a ver com salvação, mas eu estou dizendo que é mais fácil nós nos argumentarmos e abrir exceções. Não é mais deixa do que dizer a promessa é para todos. Então vamos orar até que Jesus batiza, vamos orar até que fulano de tal seja cheio, vamos buscar juntamente com ele para Jesus encher ele do teu Espírito Santo, aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Uma outra lição aqui, até que ele venha. Nós não podemos viver uma vida conformada com a situação até que ele venha. Cheio do Espírito Santo, mas nós preferimos nos conformar do jeito que está. Você que é cheio do Espírito Santo, já fala em línguas estranhas, é renovado, está falando sempre em línguas estranhas? Sim, então busca a ativação dos dons espirituais na tua vida. Busca a ativação dos dons espirituais, para que o Espírito Santo te usa também com os dons espirituais. Aleluia. Não sei se eu falei aqui esses dias para trás, já tem mais de um ano. Estava pregando no lugar, meus irmãos, e aí o irmão começou a pular, falar línguas estranhas, né? E a gente na empolgação até falou, aqui irmãos, porque a expressão de quem está sendo renovado e batizado com o Espírito Santo, pastor Zacarias, pastor Elisa aqui, sabe, às vezes é visível, né? Pessoa que está renovada com o Espírito Santo, às vezes nem se esbanja muito, claro, mas pessoa pulou, sapateou, rodapiou. É um sinônimo, é uma característica mais forte que a pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo. Aí cheguei a falar, o irmão aqui está sendo batizado aqui, ó, porque o irmão estava pulando e rodopiando assim. Aí o irmão falou assim, não, ele já era. Falei, glória a Deus, já era, foi renovado. Só que não acabou o culto, eu estou saindo assim, aquele irmão falou comigo, ô pastor, realmente eu já era batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado em 2002. Isso foi ano passado, eu lembro que foi em 2002, e eu falei línguas estranhas em 2002, tem 20 anos, eu nunca mais tinha falado línguas estranhas, 20 anos, eu falei, meu irmão, mas que bênção, né, que você falou hoje, agora não espera mais 20 anos não, persevera todo culto agora, aleluia. Porque o nosso dia a dia nós envolvemos com todas as coisas, e às vezes nos acomodamos e dizemos, está bom demais, mas olha só em Atos capítulo 4, meus irmãos, todos nós sabemos ali a perseguição, o contexto de Atos capítulo 4, eles ficaram meio desanimados pelas perseguições, mas no versículo 23 eles começaram a orar, pedindo a Deus para fortalecer eles, para que eles continuassem pregando a palavra de Deus. Aí diz a Bíblia no Atos 4:31, que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aí de novo disse, e todos foram cheios do Espírito Santo. O todos de Atos 2 e 4 se repetiu em Atos 4:31. E se você quiser, e se nós quisermos, pode voltar a repetir nos nossos dias. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí nesta noite.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, até que Jesus venha, obedecemos a sua palavra. Eu estou dizendo, até que Jesus venha. Se 380 quer retroceder, você não retrocede. Se uns quer sair da igreja, quer abandonar, quer desviar, quer mudar de igreja, continue, aleluia. Meu irmão, o nosso retroceder às vezes começa nas mínimas coisas. Tem irmão aqui que congrega na sede aqui, ó, que já veio por muito tempo, culto, terça, quinta, domingo. Terça, segunda oração, terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite, não faltava um. Não faltava. Agora vem esse mesmo irmão, eu já falei isso com ele. Esse mesmo irmão vem agora mal domingo à noite. Retrocedeu ou não? Não sei se você está vendo a live, mas eu acho que não, que ele não está aqui hoje não. Mas tem hora que a gente ouve uns testemunhos bonitos, né? Permita dizer que o nosso irmão ali, ó, que tem pouco tempo que batizou, o irmão Luiz Henrique ali, ó, levanta a mão aí, Luiz Henrique. Luiz Henrique ali, ó, ele esses dias falou comigo ali, pastor Zacarias, acho que foi quarta passada, falou assim, pastor, nós estamos terminando, dia 31 de agosto, você falou, hoje está completando um ano, que eu não falto de culto, nem uma terça, nem uma quinta, e nem um domingo, durante um ano, toda terça, toda quinta, todo domingo eu estou aqui. Pergunta ele se você perdeu alguma coisa com isso, ele só ganhou. Porque nós deixamos de ganhar quando nós faltamos, quando nós fracassamos. Porque é mais fácil copiar o erro dos errados do que ser motivado pelo certo. É assim a vida do ser humano. Mas nesta noite eu estou dizendo, até que Jesus venha, meu irmão, procuramos ser melhores, procuramos orar mais, congregar mais, ter mais comunhão, ser mais cheio do Espírito Santo, perdoar mais, amar mais, suportar mais, viver em paz. Não retroceda e se encha do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Quinta lição, né? Já falei 4. Aleluia. Aproveite até que Jesus venha. Até que Jesus venha. Aproveite cada oportunidade. Mas sabe de quê? Não é de pecar não, meu irmão. Cada oportunidade de pregar o Evangelho. Cada oportunidade de pregar o Evangelho. Meu irmão, eu estava hoje mesmo pensando em umas situações, né, comigo mesmo, dizendo, se nós empenhássemos o mesmo esforço, a mesma dedicação, em algumas coisas que nós queremos, para ganhar vidas para Jesus, para pregar o Evangelho, nós ganharíamos muito mais almas para Jesus. Porque naquilo que é interesse nosso, nós movemos céus e terra. Para satisfação nossa, para ego nosso, para alimentar o nosso ego, para dizer, não, porque comigo eu faço assim, acontece assim. Se nós empenhássemos o mesmo esforço, para evangelizar uma pessoa, para falar do Evangelho de Jesus, para aproveitar cada oportunidade que nós temos, meu irmão, nós ganharíamos mais vida para Jesus. Nós ganharíamos mais vida para Jesus. Mas é um efeito dominó, uma coisa chama a outra. Não fazemos isso justamente porque nós nem cheios do Espírito Santo estamos. Porque quando nos enchemos do Espírito Santo, como foi em Atos 2, o que aconteceu a partir do verso 14? Quando a multidão se chegou na porta do cenáculo, e alguns até zombando, dizendo, o que está acontecendo? Esse povo está embriagado com vinho. O que Pedro fez? Pedro ficou de pé. Pedro colocou-se de pé e começou a fazer o quê? A pregar a palavra de Jesus. Porque até que ele venha, nós temos que anunciar o Evangelho. É o verso que nós lemos aqui toda a ceia, 1 Coríntios 11 e 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Qual que é o resto? Até que é as duas últimas lições, eu já encerro. É esta, de pregar o Evangelho e de cear, de manter a comunhão uns com os outros. A nossa comunhão com Deus está condicionada à comunhão com os irmãos. A suportar é comunhão, manter a comunhão, fala o quê? Da ceia do Senhor.
da ceia do Senhor, alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, meu irmão, não fugir da ceia até que Jesus venha. A ceia é fortalecimento para a nossa alma, a ceia é ânimo, há um poder, meu irmão, há um poder, não sei se você vai entender a minha expressão, sobrenatural na ceia, no simples ato, porque é um ato de obediência a Jesus. Estou dizendo, eu estou em comunhão com o céu, eu estou em comunhão com os homens, eu estou alimentando a minha alma, até que Jesus venha. Por que até que Ele venha? Porque quando Ele vier, eu vou cear com Ele lá na glória, eu vou estar na mesa com Ele, com toda a igreja, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Olha a importância que nós precisamos de dar, meu irmão, a este ato, que é uma ordenança de Jesus. Só que uma coisa puxa a outra, desprezamos a ceia, não importamos com a ceia, temos a ceia como um castigo às vezes para nós, ou como um peso para nós, né? Eu não entendo, se você não dá hábito para tomar a ceia, você também, então tu não está hábito para subir no arrebatamento, sim ou não, pastor? Você está preparado para estar no arrebatamento? Tá, para Jesus morrer, você vai estar com o Senhor, sim. Então por que não participar da ceia? Então por que não? Fala da nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com os irmãos. Então até que Ele venha, eu estou encerrando, falando de comunhão e de pregar o Evangelho, de aproveitar cada oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra, fica de pé e vamos orar. Já são 8:55. Aleluia. Vamos viver essa palavra até que Jesus venha. Vamos avançar até que Jesus venha. Vamos pregar o Evangelho até que Jesus... Eu disse, ó, eu estou dizendo aqui, foi 6 lições ao todas, né? Primeiro, tem que abrir de novo aqui o que eu escrevi. 6 lições ao todo, até que Jesus, obediente à palavra, não retroceda, se encha do Espírito Santo. Não conforme com a situação que você está. Não conforme, precisamos de avançar sempre. Avançar sempre. 5º lugar, fale da comunhão. E 6º lugar, que é a ceia. 6º lugar, até que Ele venha, aproveita cada oportunidade de pregar o Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Em Atos, volto a falar que a igreja de Atos, e vou encerrar agora. O que acontece em Atos? Sabe por que veio a perseguição? Porque eles encheram do Espírito Santo e eles ficaram, todo mundo em Jerusalém. A ordem de Jesus era para Jerusalém, e ao mesmo tempo Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles achou tudo confortável demais, cheio do Espírito Santo. E a igreja de Jerusalém, imagina, irmãos, uma igreja de 8.000 membros. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000. Na segunda pregação de Pedro, porque Pedro aproveitava cada oportunidade de pregar. Na segunda pregação, quase 5.000. É mais ou menos assim, ó. Tem irmãos que já falou comigo assim, né? Vários irmãos, falam até na brincadeira. Porque, pastor, ficar aqui na sede aqui é bom, né? Melhor ficar aqui na... Eu não quero ficar na congregação, não. Prefiro ficar aqui na sede, ajudando aqui, cooperando aqui, né? Porque ir para a congregação, começar a igreja do zero, com 2, com 3, e por glória ninguém quer, né, pastor Zacarias? Foi o que aconteceu em Atos. Eles todos queriam ficar em Jerusalém. Nem Pedro queria sair, nem Tiago, nem Filipe. Aí Jesus fez o quê? Mandou a perseguição. E aí enquanto eles não saíam, escute o que eu vou dizer aqui, enquanto eles não saíam, né, estava confortável, Deus vai e levantou um diácono. Qual era o nome dele? Estevão, que cheio do Espírito Santo, pregou até a morte, até ser apedrejado, mas o Evangelho expandiu. Nós precisamos, até que Jesus venha, aproveitar cada oportunidade para pregar a palavra do Senhor Jesus, seja na fila do banco, seja no supermercado, seja na tua casa, seja numa conversa informal. Meu irmão, peça a Deus discernimento, para que você tenha discernimento, para no momento certo, na hora certa,
certa você dizer para alguém: Jesus é a solução, Jesus é o Senhor, Ele pode te salvar. Tu precisa entregar a tua vida para Ele, tu precisa receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Não perca a oportunidade. Até que Jesus venha, nós vamos pregar a palavra de Deus.